E hoje nós vamos falar sobre restauração de sacerdócio. Então eu intitulei isso de Restaurando o Sacerdócio. E quando nós entramos nessa palavra de restauração, eu sei que muitos de vocês já ouviram de vários assuntos e várias coisas diferentes. Mas hoje eu quero, como eu disse, nós vamos falar de dois assuntos paralelos que eles vão se encontrar no final. E o primeiro deles vai ser a questão do estudo. Como vocês já me ouviram várias vezes falar, nós temos que aprender da palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela foi escrita muito antes de eu e você termos nascido. Então, desde que a gente nasceu, ela está lá. E muitas vezes ela se torna simplesmente algo que fica em cima ali da prateleira. Muitas vezes ela é algo paradinho lá, que nós esperamos que o pastor venha a nos ensinar. E nós dependemos muito de outras pessoas para nós nos achegarmos a Deus. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o estudo da palavra. E nós vamos falar também de um personagem muito importante na história da Bíblia, que talvez você nunca ouviu, mas que tem algo maravilhoso para nos ensinar. Através do ensino da palavra, nós podemos ter a revelação. Não existe a revelação da palavra de Deus sem você a conhecê-la. Não existe como Deus revelar a palavra dele para você se você não buscar. Não existe como Deus se revelar a você se você não estiver ouvindo dele. Então nós, nessa noite, vamos estar aprendendo um pouquinho sobre ouvir, aprender a palavra de Deus através de alguém que é maravilhosa a história. Eu quero começar aqui em Mateus 26, no versículo 47 ao 52, uma passagem extremamente conhecida de todos nós, que diz assim: E logo aproximando-se Jesus, disse, logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Aqui era Judas. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Nós vemos também em Marcos 14, 46 e 47 a mesma história, só que aqui eu vou começar a encurtar ela para nós chegarmos no nosso personagem. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. O que aconteceu, varão? Perdemos o... Volta ali para a gente. Muito bem. E João 18, 8 a 11 diz, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes, para que se cumprir a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-se e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu do cálice que meu pai me deu? E por último, nós temos aqui o nosso grande Lucas, que diz, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E, vendo que os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então o personagem da nossa história aqui é Malco. Quem já ouviu falar de Malco? Muito bem. E muitas vezes nós olhamos a história da Bíblia e nós começamos a ler, porque esse momento aqui nós estamos preocupados com quem? Com Jesus. Porque nesse momento da história nós estamos preocupados que o nosso Salvador ali estava sendo o quê? Traído, e ele ia ser levado para poder se cumprir a palavra que já tinha sido lançada sobre ele, desde o princípio da humanidade.
Mas a nossa preocupação ela vai estar sempre ali, em cima de Jesus. E esse mero figurante aqui, Malco, ele passa despercebido. Nós só vemos então que Jesus, Pedro chegou, cortou a orelha dele e Jesus o curou e a gente passa correndo na história. Mas desde que eu era pequeno, ou melhor, criança, porque pequeno ainda continuo sendo, desde que eu era criança, a minha oração para Deus sempre foi: Senhor, me revela as coisas que estão escondidas na Tua palavra. Não existe nada escondido, o que existe é que muitas vezes nós não buscamos conhecer o que está escrito. E uma passagem tão importante dessa, eu sempre busquei: Senhor, me ensina o que tem de diferente aqui, porque tem que existir algo além dessa história. Não foi por acaso que o Senhor permitiu que o nome de Malco estivesse na Bíblia. Não foi por acaso que o Senhor permitiu que escrevessem especificamente que a orelha direita dele foi cortada. E não existe porquê, por acaso, de que o Senhor curou a orelha dele. Para quê? Sendo que ele era mais um que estava ali para te prender. Então essa tem sido a minha oração durante a minha vida. E isso, o nosso paralelo de estudo, é o que eu desejo para a sua vida. Que o Espírito Santo te incomode diariamente a buscar as coisas que estão escritas, muitas vezes, na sua frente. Mas sem o conhecimento da palavra, ele não vai te dar a revelação. Sem o conhecimento da palavra, não adianta você querer acordar um dia e falar: Senhor, me revela tudo que está escrito. Como? O que você pode pedir para o Espírito Santo, eu quando fazia prova na escola, minha mãe me ensinou algo muito legal. Eu chegava: nossa mãe, eu vou ter prova e tal. Meu filho, faz aquela oração que eu te ensinei. A oração sempre foi: Espírito Santo, me lembra daquilo que eu estudei. Me lembra daquilo que eu aprendi. Me lembra daquilo que eu prestei atenção. O Senhor pode ser assim injusto. E você que está lá na aula fazendo bagunça, não está prestando atenção, está dormindo, não lê nada. Aí chega na hora da prova: Espírito Santo, me revela tudo que está escrito. Pode fazer isso? Não é certo. E eu digo para você uma coisa: assim também é na vida do cristão. Não adianta você olhar e ver o pastor China, o pastor Padovão, os pastores que vêm aqui pregar, o pastor Isaac, nossa, que maravilhosa, que palavra linda, que revelação, mas você acha que eles acordaram um dia e simplesmente caiu sobre eles? Não. Eu garanto para vocês que não. Existe estudo, existe busca. Muitas pessoas elas confundem a busca a Deus com a questão do jejum, da oração. Isso é extremamente crucial. É algo tão importante que talvez nem precisaríamos mencionar que isso faz parte da vida do cristão. Mas muitas vezes nós deixamos de aprender com o Senhor através daquilo que Ele está falando. Então aqui nós temos um personagem. É o Senhor, me fala qual o motivo de ter esse homem aqui na Tua palavra. Por que Malco é tão importante assim para nós? Em algumas versões, nós vemos que, bíblica, eles falam do soldado e outras versões eles falam de servo. Então eu estou abrindo um parênteses aqui na nossa história. Porque em algumas bíblias você vai ver, e alguns comentários de pessoas: nossa, Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro cortou a orelha do servo. Para a gente, quando nós estamos focados em Jesus, não faz diferença alguma. Porque o importante é que alguém estava lá, Pedro cortou a orelha dele, Jesus colocou a mão dele e curou. Mas não é qualquer homem que estava aqui. Era Malco. Ele tinha nome. Ele tinha uma história. Existe um motivo pelo qual o Senhor permitiu que o nome dele fosse escrito na palavra. Existe um motivo pelo qual a história dele é citada 4 vezes nos evangelhos. Existe um motivo pelo qual essa história serve para mim e serve para você no ano de 2021, no de 2022 e 2023 e assim por diante. Essa palavra e essa história, ela não foi escrita à toa, assim como a tua. Assim como a tua história, você não está aqui por mero acaso. Deus não escreveu a sua história, a sua vida, simplesmente porque Ele achou: eu vou escrever a história lá do Israel. Não é isso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E hoje nós vamos aprender o porquê da história de Malco. E se vocês não conseguem notar, eu sou fascinado quando eu, entre parênteses, aspas aqui, eu descubro algo novo na palavra. E a história dele é linda. Muito bem.
Então nós vemos aqui que Malco, ele tinha um sonho. E o sonho dele era o sacerdócio. E aqui começa a parte importante da nossa história. Porque quando nós falamos de servo ou soldado, existe uma diferença gritante sobre esses dois termos aqui. Então, muita gente, quando a gente começa a olhar, fala soldado, fala ok, alguém que faz parte lá do exército, que seja. Mas, na verdade, quando nós entendemos que ele era servo, e servo do sumo sacerdote, existe uma história linda por trás disso. Existe algo maravilhoso para nós aprendermos. Quando nós vemos aqui quem era Malco, ele era um sacerdote, ele queria ser um sacerdote, ele era servo do sumo sacerdote. E segundo os historiadores, aqueles que queriam chegar ao sacerdócio, eles gastavam anos de estudo, anos se preparando, anos fazendo coisas no templo, no tabernáculo. E aí a última fase do aprendizado, sabe o que era? Ser servo do sumo sacerdote. Aquele último estágio. É como se fosse assim, você quer ser pastor, aquele primeiro estágio que eu estou falando bem clichê mesmo, viu gente? Aquele primeiro estágio você vai ser diácono, aí as pessoas às vezes confundem diácono com pessoa que tem que limpar banheiro, né? Pelo menos assim em algumas igrejas que eu já participei. Não, você é diácono, você tem que servir água para o pastor, você tem que fazer aquilo outro, aí você vai ser promovido, aí você vai virar presbítero e evangelista até chegar, né, a ser pastor. E isso é algo que não é esse o ponto é que existe uma caminhada para você chegar no nível que você quer. E aqui Malco, ele gostaria de ser um sacerdote. O sonho dele era o sacerdócio. Então ele estava nas últimas etapas, trazendo para a nossa linguagem cristã, últimas etapas para ser consagrado a sacerdote. Ele estava lá, ele estava terminando. Mas existiu esse acontecimento aqui. E quando nós vemos o motivo e a importância do que está escrito na palavra de Deus, diz assim lá em Levítico 21, 16 a 21, e falou mais o Senhor a Moisés, eu vou resumir aqui, dizendo assim, fala Arão dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, cego, coxo, nariz chato, de membros demasiadamente compridos, um homem que tiver um pé quebrado, a mão quebrada, ou seja, tiver defeito do corpo, ele não poderia fazer o quê? A última parte aqui, o último versículo ali, vamos dizer, não se chegará para oferecer o pão do Senhor. Então, os homens que não eram fisicamente perfeitos, não poderiam ser sacerdotes. Os homens que nasceram e tinham algum problema físico, eles não poderiam chegar a esse nível. É como se nós pegássemos hoje e falasse assim, você quer ser pastor? Muito bem, então se algum dia você quebrou o pé, você não pode ser pastor. E isso é escolha de Deus, não é escolha minha. Não é escolha do pastor China, não é escolha da igreja, é escolha de Deus. Porque nós estamos falando aqui da história de um homem que na época de Jesus queria ser um sacerdote. E para chegar ao sacerdócio existiam passos, e existiam regras, e existiam coisas específicas que foram ditas por Deus, não foi o homem. Muito bem, então nós vemos aqui que existiu então um problema nessa história aqui do corte da orelha de Malco. Então ele estava lá e a orelha dele direita foi cortada. Então, vou ler mais uma vez. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do seu servo era Malco. Vendo aqui aquilo que a gente falou em Levítico, é muito importante na questão do defeito. Mas ele não fala especificamente nada sobre a orelha direita. Ele só fala de defeitos no corpo. Alguém poderia argumentar que aqui não seria um defeito, mas algo que aconteceu. Mas isso não vem ao caso. A questão de Deus não querer o homem que tinha defeito não era tão importante quanto a orelha direita. Olha onde nós estamos chegando. Isso aqui
é Bíblia, né? Nós estamos aprendendo o motivo e quão importante era a questão do sacerdócio. Então, qual que é a importância da orelha direita? Eu quero direto aqui para nosso versículo que nós vamos ler aqui. Em Êxodo 29:20 diz assim: E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Quem já entendeu? Não existe revelação na palavra sem conhecer a palavra. Não existe Novo Testamento bem interpretado se você não entendeu o porquê Deus deixou escrito. Um homem não poderia ser ungido a sacerdote se ele não tivesse a orelha direita intacta. Um homem não poderia passar pelo processo de virar sacerdote se a orelha dele direita não estivesse perfeita. Não existe como um homem naquela época desejar algo e ele chegar na última parte do estágio dele, talvez os últimos meses, talvez os dias, eu não sei e não quero especular. Eu sei que foi no mínimo ou no máximo no último ano, porque é o último ano que ele ficava com o sumo sacerdote. Então, vamos dizer que ele tivesse 364 dias, mas ainda assim, alguém tirou dele um sonho por uma questão de segundos. Em uma questão de segundos, esse homem que havia gastado anos, e 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 anos da sua vida, servindo a Deus, buscando da palavra dele, buscando do conhecimento do Senhor, se separando, buscando da presença de Deus, fazendo obras ao Senhor, levando da palavra dele, buscando do Senhor o tempo todo, por causa de uma fração de segundos, o sonho dele acabou. Em uma fração de segundos, um homem natural tirou de um outro homem o sonho da vida dele. Quantos de nós passamos às vezes anos nos preparando para algo e alguém em frações de segundos tira de nós aquilo que nós estávamos nos preparando para receber? Quantas vezes nas nossas vidas nós vivemos uma vida em comunhão com o Senhor, em comunhão aos irmãos, buscando, ministrando ao Senhor, pregando, orando, tocando, servindo na igreja, sendo concierge, trabalhando no som, limpando o banheiro, o que seja. Mas às vezes, por uma fração de segundo, alguém vem e corta a tua orelha direita. Ele não poderia mais, gente. Ele não poderia chegar na graduação dele e não poder receber o sangue. Não existia mais como na vida dele ele poder subir a ser um sacerdote ou até mesmo um sumo sacerdote, porque foi-se. Em uma questão de segundos. Então o seu sonho de sacerdote, de se tornar sacerdote, foi. E eu parei para pensar nisso, porque já aconteceu isso comigo. Eu sei que eu conheço algumas pessoas que já aconteceram com elas, de às vezes nós realmente buscamos e fazemos as coisas e alguém parece que arranca aquilo de nós. Porque você tem que ter convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu sei do meu chamado, e eu tenho certeza que Deus tem um chamado para vocês, e vocês têm que reconhecer o seu chamado. Você tem que entender para que Deus te levantou. E uma coisa eu posso ter certeza que eu vou dizer: eu não sei para que Ele te chamou, mas para conhecer Ele te chamou. A palavra de Deus, a Bíblia toda,
É uma linda história. Se eu pudesse resumir o que a Bíblia nos ensina, é um livro, que é um conjunto de livros que vai te ensinar a como se relacionar com Deus. Não vai te ensinar a ser rico, não é isso? Não vai te ensinar a como simplesmente ser uma pessoa boa. Não vai te ensinar como ser o melhor patrão. Não é só para isso que a Bíblia serve. Porque todas essas coisas, elas estão ali dentro. Vai te ensinar como você adquirir riquezas, como você cuidar das pessoas, como você tratar seu irmão, como você tratar... Tudo isso mas por um motivo. Relacionamento com Deus. O que Deus quer, o que Ele deixou escrito é: povo, eu quero me relacionar com você, só me escuta. Só faz aquilo que eu estou te mandando, só faz aquilo que eu estou te ensinando. Eu quero poder me relacionar com você, mas Deus não se relaciona com pecado. Você não pode chegar na presença de Deus em pecado. Você não pode chegar na presença de Deus simplesmente de qualquer jeito, não é assim que Deus quer. Você pode chegar, Deus pode transformar a sua vida, mas Ele, a partir do momento que você conhece o Senhor, e todos nós aqui que já temos um certo tempo, nossa caminhada com o Senhor, nós temos que ter essa convicção, que Deus quer de nós exemplo. Deus quer, sabe o quê? Não que a pessoa olhe para você e fale assim: nossa, nunca imaginei que você fosse cristão, mas que ela olhe e fale: nossa, eu vejo algo diferente na sua vida, pastora, e nem sabia que você é pastora, né? Eu vejo algo diferente na sua vida, Daniel. Por quê? Mas hoje em dia isso já se perdeu. Parece que as orelhas direitas do povo do Senhor foram cortadas. As pessoas já não anseiam mais buscar o sacerdócio. É como se eles falassem assim: nossa, eu sou tão pecador, não vai ter como eu mudar mesmo, então deixa a vida viver em pecado. Mas não existe isso. O Senhor quer restaurar na sua vida e na minha o sacerdócio que Ele tem para nós. O que o Senhor quer para nós é uma vida onde nós vamos conhecê-lo. O Senhor quer para nós uma vida onde nós vamos poder falar abertamente do nosso amor por Ele. É difícil viver nessa época agora, né? Onde qualquer coisa que você fala, você tem que tomar cuidado. A época do politicamente correto. Tudo que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado. Será que eu não estou ofendendo as pessoas? Eu sempre trabalhei online, né? Então sempre tive reuniões em vídeo. E esses tempos atrás eu sempre, né, na parte de trás do meu quarto fica meus livros, aí eu tenho um menorah, eu tenho Bíblia, eu tenho várias coisas. Às vezes, e tem um cartaz assim, falando assim: o Senhor em minha casa serviremos ao Senhor. E um dia desses, eu estava numa reunião e eu vi que um dos meus funcionários, ele estava meio assim, depois eu fui falar com ele: o que aconteceu? Eu falei: não, é porque tem uns negócios lá de religião, né, que fica aparecendo, mas não pega muito bem. Aí eu fiquei pensando, né? Não, realmente é algo, né, religioso, tudo, mas eu não estou querendo me impor. Simplesmente isso é meu quarto, gente, eu trabalhando em casa. É difícil a gente cobrir tudo, né? Mas o ponto é que nós, muitas vezes, por nós simplesmente sermos, nós já estamos incomodando. E aqui, Malco, quando nós olhamos essa história, qual o motivo de Pedro cortar a orelha dele? Será? Essa é uma suposição agora. Será que ele já não sabia o que ia acontecer se ele cortasse a orelha dele? Porque esses homens que andavam com Jesus, eles conheciam a palavra. Não se esqueçam, irmãos, nessa época aqui, não tinha evangelho ainda, não tinha Romanos, não tinha Apocalipse, não tinha Coríntios, não tinha o Novo Testamento não existia nessa época ainda, só existia aqui a Torá. Aqui só existia os livros que foram escritos antes. Então eles não poderiam se referir em Romanos ou Hebreus. Eles não podiam. Então o que eles conheciam era a Torá. Era a palavra de Deus. Eram as Escrituras. E eles sabiam muito bem o que significaria cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Ia tirar dele todo o direito de poder participar de algo tão lindo que é essa questão do sacerdócio. Não quero julgar o nosso irmão aqui, Pedro, mas eu digo uma coisa: ele sabia o que ele estava fazendo. Não tinha como ele não saber.
Mas muito bem. Então nós vemos aqui que quem cortou foi um discípulo. Mas tem uma coisa diferente sobre esse discípulo aqui. Ele era um discípulo não convertido. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando aqui é isso. É aqui em Lucas 22. É um pouquinho antes dessa passagem. Que disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma a teus irmãos. E eles lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Um homem que viveu com Cristo não era convertido. Dá para imaginar isso? Um homem que literalmente andou anos com Jesus. Imagina a gente hoje, se a gente realmente tivesse a oportunidade de andar com Jesus. Quantos aqui ia fazer 1 milhão de perguntas? Não sei se vocês iam, porque eu ia ficar na fila primeiro, eu ia entrar primeiro, eu ia fazer 2 milhões de perguntas, que eu tenho muita pergunta para fazer. Mas imagina um homem que ele tinha a oportunidade de falar: Jesus, me fala aí, tá, me explica aí, como é que vai ser tal coisa? Jesus, mas me fala aí, me explica o que está escrito em tal lugar lá, porque está meio difícil de se entender. Um homem que andou com Jesus, e Jesus mesmo diz: você ainda não se converteu. Você ainda não se converteu. E logo depois disso, porque quando nós vemos a passagem da questão do cantar do galo, logo depois é quando eles vão estar juntos, né? No capítulo 2 capítulos para frente, e aí acontece a situação que ele corta a orelha de Malco. Então, quando você olhar na sua vida e ver o que vai acontecer, existe um personagem extremamente importante para nós. Porque a história de Malco, ela não acabou no corte da orelha. Obviamente, nós vemos aqui que existiu a restauração. E a restauração dele chama-se Yeshua, Jesus. A restauração dele foi através do único que tinha o poder de restaurar a vida dele. Não adiantaria aqui emergency room, não adiantaria médico, não adiantaria nada disso. Aqui nessa história, só existiu um que pôde restaurar o sonho de um homem. Imagine você perder uma parte do seu corpo e o seu sonho se acabar. Imagine um jogador de futebol que tem gastado anos da sua vida se preparando, sofre um acidente e perde o pé. É isso. Imagine você aqui a vida inteira nesse país, fazendo tudo certinho, andando, mas você ainda não tem documento. Aí você entra numa loja, tem um assalto e você está lá no meio. E o pessoal acha que você faz parte e você vai preso, e você vai deportado. Frações de segundos. Momentos diferentes, momentos errados. Mas a nossa história, nós temos que tirar lições para aquilo que nós, no nosso dia a dia. Deus não privou aquele homem da dor, mas Ele ofereceu a ele a restauração. O Senhor permite as dificuldades na vida do homem para quê? Para que a glória dele seja manifestada. Deus, Ele não vai simplesmente te bloquear de sofrer problemas. Ele não vai simplesmente colocar você numa bolha. Ser cristão, gente, é afrontar o inferno. Eu aprendi com meus pais. Meu filho, se algum dia você olhar para a sua vida e tiver tudo muito fácil, olha para o céu e peça para o Senhor perdão, porque você não está no caminho dele. A vida de um cristão não estou falando que a vida do cristão vai ser simplesmente turbulenta a vida inteira, você não vai ter paz, não é isso. É que se você não estiver sofrendo afronta, você está fazendo o quê? Você não está incomodando o inferno. Se você não estiver afrontando o inferno, ele não vai fazer nada com você, como se fosse uma caixa de marimbondo. Ela está quietinha lá e eu estou quietinho aqui. Ela está quietinha lá, eu estou quietinho aqui. Ali é o Satanás.
partir do momento que você vai lá, eu vou salvar um marimbondinho ali, ó, e toca ali, vem todo mundo em cima de você. E é isso que acontece nas nossas vidas. Eu estava todo empolgado hoje, né? Eu estou bem, meu dia foi até mais calmo no trabalho, eu fiquei até meio preocupado. Falei, opa, será que eu vou pregar? Fiquei mesmo. Falei, não. Fiquei olhando no relógio. Falei, opa, às 4h, 4h30. Tem uma reunião que começa às 4h todos os dias e sempre dá problema. Ela demora, ela é suposta ser 15 minutos. E ela normalmente demora de 45 minutos a 1h30. Hoje ela terminou em 15 minutos. Eu falei, ok, então tá bom, né? Aí eu fui, né, tomar um banho, me arrumar e tal. Aí eu recebo uma notícia. Filho, oi vó. A Noemi faleceu. Eu falei, oi vó. A Noemi faleceu. Eu falei, vó, mas agora que você está me falando, eu estou indo para a igreja, vó. Vou trazer a palavra, minha prima. Eu falei, ela falou, filho, ela faleceu. E você vai ter que ir lá no enterro dela, que ela mora em Boca. E representar a vovó lá e tal, não sei o que. Eu falei, nossa, vó. E eu fiquei assim, na minha cidade a gente falava atordoado. Fiquei perdido. Eu por alguns segundos eu falei, Senhor, parece que é isso que eu estava esperando o dia inteiro, para receber algo que vai... E eu sempre que eu recebo notícia assim, vai no estômago, sabe? Eu sou aquele cara que recebe aqui, ó, no gut. E aí eu fico todo, falei, meu Senhor, e agora? E eu comecei a suar. Eu falei, não, obrigado, Senhor, mas que difícil. Eu tenho que ter uma alegria pensando naquilo que aconteceu. Minha mãe também hoje, mais cedo, ela ligou eu falei com ela, ela tomou a segunda dose ontem da vacina. Meus pais estão muito maus. Muito, 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 muito maus. E isso, toda vez que minha mãe fica mal, eu fico mal. Minha mãe, tadinha. E eu fiquei pensando nisso, falei, Senhor, me ensina, continua a me guiar nos teus caminhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha experiência com Deus não determina quem Ele é. Principalmente na sua vida. A sua experiência com Deus é sua. A minha é a minha. Nós podemos compartilhar aquilo que Deus fez. Então eu não estou te dizendo que você precisa ter algo ruim na sua vida acontecer para Deus se provar que está na sua vida. De jeito nenhum é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer na minha vida, às vezes vai ter algo que Deus quer fazer e as coisas vêm. E aqui na vida de Malco, gente, ele perdeu a oportunidade dele. Então Deus vai permitir essas coisas. Então eu quero resumir aquilo que nós falamos, porque eu tenho algo a mais para nós conversarmos. Se você tiver prestado atenção nos slides ali, eu tinha colocado no canto da direita ali o que nós falamos hoje. Então o nosso personagem foi Malco. E o nosso parênteses foi sobre o quê? O servo e o soldado. E a diferença maior é que o servo é importante na nossa história, porque se ele não fosse servo, não teria essa palavra hoje. Poderia ter cortado a orelha direita, o pé, ou qualquer coisa. Não ia fazer diferença alguma na história e talvez nem estaria na Bíblia. Nós vemos aqui que o sonho de Malco era... Muito bem. E qual que era o problema? Sem orelha, sem sacerdócio. Mas e daí? Se ele não tivesse orelha, ele não tivesse sacerdócio, ele não ia ter o quê? Isso foi a única coisa que eu não falei. Ele não teria o seu sonho realizado? O que mais? A gente não pode pensar que talvez foi exatamente para aquilo que Deus tinha chamado ele? Ele não teria uma oportunidade de ser tocado por Cristo? O que mais? Mais nada? Será que não teria uma maneira de nós vermos e conjecturarmos que talvez depois dali ele pode realmente ter aceitado que existiu um homem que poderia fazer milagres? Porque na vida dele, Cristo tocou. E quem cortou a orelha dele? Um discípulo não convertido.
E nós vemos que a restauração ela veio através de quem? Yeshua, Jesus. Ele pôs sobre aquele homem, trouxe sobre aquele homem um bálsamo. E eu quero, para nós já estarmos encerrando, eu quero tirar algumas lições aqui. Primeiramente, eu quero andar de trás para frente, quando nós falamos de Pedro. Isso, irmãos, é muito sério. Muitas vezes dentro da igreja é onde que nós perdemos nossos sonhos. E eu vou além disso. Os nossos sonhos em relação a ministérios, na minha vida pelo menos, nas pessoas que eu conheço, não estou falando que não vou te dar uma porcentagem, mas nas pessoas que eu conheço, todas elas, os sonhos delas de ministério foram perdidos dentro da igreja. Eu quero primeiramente, uma das lições tirar aqui, é que você não seja um Pedro. É que você não olhe para um irmão e tente tirar a orelha dele para dizer, você nunca vai poder chegar lá. Não olhe para o irmão que talvez está passando por um problema e diga para ele, está vendo? Isso aí é pecado. Não olhe para o irmão e diga, está vendo isso aí que você está passando? Isso é coisa do demônio. Você não está andando com Cristo. Não seja um discípulo não convertido. Que você vê alguém passando uma necessidade e fala, Deus está tratando com ele. Faça a sua parte. Olhe para aquele irmão e fala, como que eu vou permitir que Deus use a minha vida para trazer bálsamo sobre ele? Talvez esse irmão estava com problema de saúde, talvez com problema na mente. O pastor teve uma série aqui que nós demos sobre cárceres mentais que ele deu. Por que o Senhor está trazendo essas coisas à tona no nosso meio? Por que nós tivemos 12 dias, depois 40 dias, e nós tivemos esse revival, Refiners, agora esse final de semana? Por que o pastor deu a oportunidade para ele trazer essa série? Nós simplesmente vamos achar porque o pastor acordou um dia e deu vontade? Não é isso, você não pode crer nisso. Nós temos que ter convicção daquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa. E essa é a nossa casa. Eu tenho a maior liberdade de estar aqui em cima. Porque eu sei que eu estou na casa do meu pai. O pastor China é meu pastor, mas ele é meu irmão. E é assim que eu vejo. Eu quero aprender dele e eu quero que ele aprenda comigo. Eu quero aprender do Daniel e eu quero que ele aprenda comigo. Não somente pelas minhas palavras, mas pela minha vida. Então, se eu ver o Badu passando por algum problema, eu não devo julgá-lo e ser como Pedro e tirar a espada e falar, tá vendo? Isso é coisa do demônio. Porque é isso que a igreja tem feito com as pessoas. Você foi chamado para ser restaurado. Você foi chamado para ser restaurador de vidas. Você foi chamado como alguém que Deus quer usar para trazer o bálsamo dele sobre a vida das pessoas que estão aqui. O ministério do Tiago. O meu ministério não é para fora, eu não sou evangelista. O meu ministério é para a igreja. E eu sempre soube disso. Meu ministério não é para pegar o evangelho e levar para fora. É engraçado, eu queria tanto ser evangelista, que as pessoas me seguissem e tal, é tão legal, né? Mas esse não sou eu, meu ministério é para dentro da igreja. Meu ministério é para aprender junto com vocês. Meu ministério é para discípulo que quer se converter. Porque nós temos muito a fazer ainda para nós realmente nos convertermos a um discípulo genuíno, alguém que se parece com o mestre. Alguém que anda como ele, alguém que fala como ele e alguém que age como ele. A outra lição que eu quero dizer para vocês aqui, estudem, irmãos. Vocês viram que um nome aqui, ó, Malco, cortou a orelha direita dele, não tinha nada a ver com a história aqui. Mas Deus permitiu que tivesse lá para quê? Fala, por que tem esse negócio aqui na Bíblia? E Tiago, o meu prazer é achar essas coisas. O meu prazer é eu pegar a Bíblia e ler algo e falar assim, mas eu não estou fazendo. Por que tem essa vírgula aqui? Por que tem essa passagem? Por que tem isso? Então eu encorajo a vocês a buscarem do Senhor,
Tenha o seu tempo devocional, tenha o tempo com o Senhor onde Ele vai te ensinar. Deixe o Senhor usar a tua vida para trazer a mensagem dEle. E busque a Deus todos os dias. Não existe outro lugar melhor para estar do que na presença dEle. E a presença dEle não é só aqui na igreja. Deixe o Senhor falar com você na sua casa. Seja alguém que vai restaurar a vida das pessoas. E eu quero só fazer uma oração, pastor, se o senhor me permitir. Quero agradecer pela oportunidade e quero fazer uma oração sobre as nossas vidas nessa noite.